Olá galera, como vão todos? Tudo bem? Então vamos para mais uma aula preparatória para o Enem e hoje eu vou falar sobre sistema endócrino, vou falar sobre as glândulas do nosso corpo. Quando eu falo de sistema endócrino, eu estou me referindo apenas àquelas glândulas que têm função endócrina, ou seja, tem secreção interna, e nesse caso são as glândulas produtoras de hormônios. Fique atento porque as funções desses hormônios e a localização dessas glândulas são pontos importantes que aparecem constantemente em algumas questões do Enem. A primeira coisa é a gente pensar, o que é um hormônio? Um hormônio é uma secreção proveniente de uma glândula endócrina. A natureza desse hormônio ela pode ser proteica, pode ser lipídica, pode ser proteolipídica, enfim. E os hormônios eles são produzidos nas glândulas e eles vão atuar especificamente em células-alvo ou em órgãos-alvo. E em cada uma dessas células-alvo ou órgãos-alvo, cada hormônio vai ter a sua função. Por isso é muito importante que você saiba identificar a localização da glândula no corpo, assim como os hormônios produzidos por essa glândula e as funções que cada hormônio realiza. Bom, vou começar com a glândula hipófise, que é uma das glândulas mais importantes do nosso corpo, localizada na base do encéfalo. Ela está dividida em duas partes principais, a região anterior, chamada adenohipófise, e a região posterior, chamada neurohipófise. Bom, vou começar falando dos hormônios da adenohipófise. O ACTH, também conhecido como hormônio adrenocorticotrópico, ele vai agir sobre o córtex da suprarrenal, o adrenal, estimulando a produção desses hormônios nesse local. Um outro hormônio é o FSH, o hormônio folículo estimulante, que estimula o amadurecimento dos folículos ovarianos. Um terceiro hormônio é o LH, o hormônio luteinizante, que vai agir na complementação do amadurecimento desses gametas femininos, assim como o amadurecimento das gônadas, tanto ovários como testículos. Um outro hormônio é o TSH, o hormônio tireotrópico, o hormônio estimulante da tireoide, vai agir sobre a tireoide, fazendo com que a tireoide possa produzir os seus próprios hormônios. Um outro hormônio é a prolactina, que vai atuar sobre as glândulas mamárias, estimulando a produção de leite. A neurohipófise vai produzir dois hormônios principais. A ocitocina, que vai atuar sobre o útero, estimulando as contrações uterinas, são importantes durante as cólicas menstruais e para o parto também. E o ADH, ou chamado também de hormônio antidiurético ou vasopressina. Esse vai atuar sobre os rins, estimulando a reabsorção de água nos néfrons renais. Veja que tem um outro vídeo aqui no canal que eu abordo a questão da produção de urina, e lá eu abordo um pouco também sobre essa questão da função do ADH. Ainda considerando a região do encéfalo, existe uma outra glândula conhecida como pineal. A pineal, ela não tem suas funções muito bem definidas, mas conhece uma ação dela específica, que é a produção da melatonina. E a melatonina é uma reguladora do sono. A gente produz mais melatonina quando nós estamos dormindo. Então, num ambiente mais escuro, com os olhos fechados, a gente intensifica a produção de melatonina, o que faz com que o nosso sono ele aconteça de forma mais equilibrada. A tireoide é uma terceira glândula importantíssima no nosso corpo, localizada bem aqui na estrutura do pescoço. A tireoide ela vai produzir dois grupos de hormônios muito importantes. Um deles é chamado T3, que é a triodotironina, e o T4, que é a tiroxina. Esses dois hormônios eles vão atuar sobre o metabolismo corporal. Quanto maior a quantidade de hormônios produzidos, maior é a intensidade do metabolismo, mais rápido é esse metabolismo. E quanto menos desses hormônios são produzidos, mais lento é esse metabolismo. Inclusive a própria tireoide está associada a quadros de doenças conhecidos como hipotireoidismo e hipertireoidismo, que seria a produção baixa da quantidade desses dois hormônios ou a produção alta desses dois hormônios. Um outro hormônio da tireoide é a calcitonina. Ela vai atuar diminuindo a quantidade de cálcio e fosfato no sangue. Então ela tem uma ação hipocalcemiante. E por que ela faz isso? Para pegar o cálcio sanguíneo e levar para os ossos no processo de ossificação, no processo de fortalecimento ósseo. Uma outra glândula importante são as paratireoides, localizadas sobre as tireoides. As paratireoides produzem um hormônio chamado paratormônio. O paratormônio ele tem uma função antagônica em relação à função da calcitonina, ou seja, enquanto a calcitonina ela diminui os níveis de cálcio sanguíneo, o paratormônio aumenta os níveis de cálcio sanguíneo. Então ele vai retirar o cálcio ósseo e jogar esse cálcio para dentro do sangue. Isso por quê? Porque o cálcio é fundamental no sangue para promover o processo de coagulação. Então os níveis de cálcio sanguíneo também não podem ficar muito baixos. Então por isso o paratormônio tem uma função importante nesse equilíbrio aí do nível de cálcio sanguíneo.
Uma outra glândula importante são as glândulas suprarrenais, ou também chamadas de adrenais, localizadas sobre os rins. E essas glândulas elas estão divididas em duas regiões específicas. A região mais externa, chamada córtex renal, e a região mais interna, que é a medula renal. Tá? Esse córtex da suprarrenal, ele vai produzir os chamados hormônios corticoides. E na medula, ou seja, na parte interna, o principal hormônio produzido por ela é a adrenalina, que é um hormônio que nos prepara para situações de perigo, de fuga, situações onde o corpo da gente vai ser exigido de forma mais rápida. Por exemplo, quando a adrenalina age sobre o corpo, ela estimula o aumento do tônus muscular, a capacidade de contratilidade, a dilatação da pupila para captação mais da luz e aumenta de uma forma geral a percepção do indivíduo com relação ao ambiente. Isso é importante para nos dar condição de reagir ou fugir a uma situação de perigo. Um outro hormônio produzido também pela suprarrenal é a noradrenalina. A noradrenalina, assim como a adrenalina, elas atuam como neurotransmissores, mas a noradrenalina também é importante para manter os níveis da pressão sanguínea estáveis, ou seja, normais. Uma outra glândula endócrina, na verdade é uma glândula mista, é o pâncreas. O pâncreas ele é uma glândula mista porque ela tem uma secreção endócrina, que é a parte hormonal, e tem uma secreção exócrina, que é justamente a liberação do suco pancreático, que vai atuar sobre o sistema digestório. Veja lá no outra aula sobre o sistema digestório, que eu falo um pouco sobre o pâncreas. Então, com relação à parte endócrina do pâncreas, o pâncreas vai produzir dois hormônios principais, a insulina e o glucagon. A insulina ela é dita hipoglicemiante, o que significa dizer que ela diminui a quantidade de açúcar sanguíneo. Então aquele açúcar que está no seu sangue em excesso, ele vai ser retirado de lá, levado para o fígado e armazenado na forma de glicogênio. Então quem comanda essa ação é a insulina. Já o glucagon ele vai fazer a situação oposta. Ele vai pegar o glicogênio hepático, quebrar esse glicogênio hepático e jogar açúcar, ou seja, a glicose de volta no sangue. Essa ação é então hiperglicemiante. Duas últimas estruturas endócrinas, ou também mistas, são as gônadas sexuais, testículos e ovários. Os testículos são responsáveis pela produção da testosterona, hormônio sexual masculino, que vai determinar as características sexuais secundárias no homem. Também tem ação importante no amadurecimento dos gametas. E os ovários, que vão produzir estrógenos e progesteronas, que tanto servem para amadurecer as gônadas sexuais, como também coordenar e controlar o ciclo menstrual. Então, galera, são várias glândulas e cada glândula dessa tem uma série de hormônios. É importante, então, que você organize, faça uma espécie de tabela, porque qualquer um desses hormônios pode aparecer no Enem. Então, fica ligado. Então é isso, galera. Hoje fomos de sistema endócrino. Na próxima aula vamos continuar falando de fisiologia animal, especificamente fisiologia humana. E se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Deixe aqui embaixo os comentários que você achar pertinentes. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.